E aí, galerinha do sexto ano, eu sou o professor Fernando e eu estou aqui para te dar uma aula sobre filosofia. Na aula de hoje, nós veremos os seguintes assuntos: as formas de entender o mundo, introdução à filosofia, os mitos na atualidade. Ok, talvez você deve estar se perguntando, mas o que é filosofia? E para a gente entender o que é essa disciplina, talvez o seu primeiro contato com ela, a gente tem que entender qual que é o significado dessa palavra. E para isso eu vou te explicar bem certinho. Filosofia, ela é uma palavra de origem grega. Se você pegar a palavra filo, ela significa amor. E Sofia, talvez se você se chama Sofia, você vai saber o significado do seu nome agora. Mas Sofia significa sabedoria ou conhecimento. Ou seja, então, a disciplina de filosofia é a disciplina do amor ao conhecimento. Olha que fofinho, bonitinho, né? Então vem comigo aqui. A filosofia, ela é uma maneira de compreender o mundo e explicar o mundo. Antigamente, para explicar coisas um pouco complexas, as pessoas elas utilizavam mitologias, uma figura de linguagem que sempre amenizava as coisas. Por exemplo, quando um cachorrinho ele vem a falecer, a gente escuta que o cachorrinho ele foi para o céu, ele foi para outro lugar. Ou seja, a gente cria uma história para que aquilo fique mais fácil da gente entender, ou que não fique tão duro da gente entender. O que a filosofia faz? Ela pega e analisa o mundo ao seu redor, ela analisa todo o conhecimento e ela vai te explicar isso de uma maneira racional. Então, quando você filosofa, é quando você pensa: por que acontece tal coisa? Ou por que essa situação ocorreu desta maneira? Vou dar um exemplo aqui para você. Antigamente, as pessoas acreditavam que quando chovia ou quando acontecia qualquer coisa da natureza, foram os deuses que interviram aqui na Terra. Ou seja, foram os deuses que fizeram. Vou te dar um exemplo. Sabe a mitologia nórdica? Já ouviu falar do Thor? Não o Thor lá dos Vingadores, mas ele também. Tá? O Thor ele tem um poder, e o poder dele é que quando ele levanta o Mjolnir, que é o seu martelo, e ele lança aquilo lá, ele consegue invocar raios. Os povos vikings da região onde hoje é a Noruega, eles acreditavam que quando chovia, ou quando um trovão fazia aquele barulho, brum, era Thor que estava batendo com o seu martelo, ou era Thor que estava mandando chuva. Por isso, Thor, às vezes, na mitologia nórdica, ele foi relacionado como um deus da fertilidade também. Por que será? Thor, mas ele não é o deus dos raios? Por que fertilidade? Porque a gente precisa da chuva para as plantações. Se você planta uma plantinha e você não rega ela, ela vai crescer? Logicamente, você está pensando que não. E você tem razão. Então, como Thor, na mitologia nórdica, acreditavam que ele mandava as chuvas, muitas vezes ele era relacionado à colheita. Você deve estar pensando aí, talvez, existem outras N histórias mitológicas que você já deve ter ouvido, né? Eu vou te contar mais uma aqui para você entender um pouquinho melhor essa parte de mitos, tá? E depois eu entro bem certinho no que é um mito. Mas, por exemplo, os gregos. Os gregos acreditavam que o dia e a noite, quando o Sol se movimentava, na verdade eles não sabiam que era a Terra ainda que se movimentava em torno do Sol, que fazia um movimento de rotação e translação. Lembra lá das aulas de ciências? Rotação e translação. Os gregos ainda não tinham conhecimento sobre isso. Eles acreditavam que o dia e a noite, quem era responsável por fazer esse movimento do Sol era o deus Apolo. Eles acreditavam que Apolo, todo o amanhecer ou entardecer, pegava suas carruagens com os cavalos alados que ele tinha e carregava o sol de um lugar para o outro. Dessa maneira, os gregos tinham o dia e a noite. E quem era responsável? O deus Apolo. Os gregos também acreditavam que os raios eram mandados por Zeus. Então veja, todos os fenômenos naturais que você aprende lá em ciência de maneira racional, eles eram explicados pela mitologia. Você deve estar pensando aqui o seguinte: professor, então, aonde que a filosofia se encaixa dentro do conhecimento? Em tudo. Você precisa de filosofia para realizar todas as outras disciplinas que você aprende. Professor, mas eu preciso de filosofia para geografia? Sim, você precisa. Porque para você estudar geografia, para você analisar um fenômeno natural, você precisa pensar. E o ato de pensar é filosofar. Ok?
Nessa introdução, espero que você tenha entendido. Porém, eu vou te lançar algumas perguntas que você tem também aí no seu livro digital ou na sua apostila. No tópico ali, Introdução à Filosofia, tem algumas questõezinhas que eu vou passar para você e que você pode refletir sobre elas. O primeiro, o que é filosofia? Eu acabei de te responder. Lembra lá? Amor, a sabedoria ou o conhecimento. Olha que matéria fofinha. Onde ela surgiu? Ou melhor, será que ela surgiu em algum lugar? Essa eu vou responder para você. A gente acredita, né, que o início da filosofia se deu na Grécia Antiga, ok? Mas o ato de filosofar é muito difícil da gente identificar aonde que ele começou. Porque pensar, refletir, questionar é uma capacidade humana. E não existiam só seres humanos, não existiam só pessoas na Grécia, ok? Porém, para a gente definir isso e ficar melhor, os registros mais antigos da filosofia que a gente tem no Ocidente, eles são provenientes lá da Grécia Antiga. Tudo bem até aqui? Tá comigo ainda aí? Ó, não dorme, tá? Senta direito aí na sua cadeira, pega a sua apostila, pega o seu material e continua comigo aqui, ok? A filosofia, ela envolve algumas palavras-chave. Essas palavras-chave ali estão no primeiro parágrafo da sua apostila, tá? Você pode acompanhar aqui comigo. Olha lá, está grifado em negrito as palavras descobrir, investigação, procura, crítica, concordar, discordar e pensamento. Essas palavras-chave envolvem toda a disciplina, toda a matéria de filosofia. Se você não descobre, você não está filosofando. Se você não investiga, você não está filosofando. Se você também não procura, você não está filosofando. Mas se você também não critica, você também não está filosofando. Se você concorda, nesse momento você está filosofando, porque você tinha uma ideia e a partir do momento em que a pessoa lhe passou outra ideia, você passou a concordar com ela. Essa mudança do seu pensamento também é considerado como um ato filosófico. Discordar também faz parte da filosofia, mas cuidado, não saia discordando de tudo, não vai chegar aí para o seu papai, para sua mamãe ou para quem esteja com você aí e ficar discordando de tudo, porque, né, a gente tem que ter bom senso também, ok? E pensar é uma das maiores capacidades que a filosofia pode nos proporcionar. Mas você deve estar pensando, meu Deus, filosofia exige muita coisa, talvez ela é muito complexa. Calma, a gente vai resolver isso junto. Tem duas questõezinhas aqui que podem direcionar um pouquinho melhor a gente nessa situação, que está ali na sua apostila também. Acompanha comigo, você pode grifar, você pode rabiscar. Se você também tiver com o livro digital, você pode usar a barrinha de ferramentas que tem ali no canto e grifar ali, como eu vou fazer agora aqui, ó. Você pode acompanhar comigo aqui. Para que serve a filosofia? Será que isso é importante? Eu vou grifar aqui pra gente. Por que é preciso estudá-la? Você deve estar se recordando que até alguns momentos atrás eu falei que a filosofia ela se envolve com outras disciplinas. Ou seja, lembra quando eu falei dos raios, do martelo de Thor? Hoje a gente aprende na ciência uma explicação racional e científica a respeito das chuvas e dos raios. Só que até nós chegarmos a essa explicação racional e científica, o ato de questionar, como a gente usou aquelas palavrinhas lá em cima, o ato de questionar, de discordar inclusive da mitologia e chegar no conhecimento em que nós temos hoje, foi realizado através da filosofia. Ou seja, para estudarmos, para aprendermos, para criarmos, nós necessitamos da filosofia. Sem ela, seria quase impossível ou impossível de conhecer coisas novas, de descobrir coisas novas e explicar coisas novas, ok? Por isso que no seu livro digital ali tem uma imagem de uma pessoa que está colocando o dedo na sua cabeça e está saindo um monte de fumacinha, porque pensar é um ato às vezes um pouco complicado, ele cansa e você não consegue encontrar as respostas imediatamente. Assim como vocês vão encontrar na filosofia que nem todos os filósofos tinham respostas para tudo, porém as perguntas eles tinham. Mas do que adianta então, professor, ter perguntas sem respostas? Adianta muito, porque talvez eu não consiga responder alguma pergunta, talvez eu não consiga responder algum questionamento, mas você aí pode responder, ok?
Vamos lá? Continuando, a gente tem ali na página 404 uma informação bem importante para a gente continuar esse estudo da filosofia. Eu vou ler para você aqui do livro digital e na sua apostila, porque essa parte é muito importante. Inclusive, você pode grifar igual eu estou fazendo aqui. Ó. Você usa a ferramenta ali, vem no grifar, eu vou colocar um verde para ficar bem bonito, e grifa, porque é muito importante. Antes de estudarmos o início da filosofia, os filósofos e seus pensamentos, vamos estudar como as pessoas viviam e acreditavam que os mitos eram a única verdade, a única explicação para o mundo. As pessoas utilizavam histórias para explicar o porquê da chuva, dos trovões ou da razão pela qual as plantas nasciam de pequenas sementes. Lembra aquilo que eu te expliquei? Thor, chuva, tá? É isso aqui. Porém, agora, eu vou entrar num assunto bem bacana que a gente tem quando a gente vai tratar a filosofia. Porque quando a gente tem o início da filosofia, o início do pensamento, ele precisou romper com algo. Lembra que discordar também faz parte da filosofia? Então, a gente vai ver agora. Antigamente, como eu estava te falando, as pessoas explicavam os fenômenos naturais, tudo aquilo que acontecia na natureza, por meio dos mitos, inclusive a sua criação. E aí, a mitologia, ela explicava, mas sempre relacionava com deuses. E presta bem atenção aqui, para a gente entender o que é um mito. Na página 404, abaixo ali do tópico mitos, você tem um diagrama ali, vamos chamar assim. Nesse diagrama tem ali, mitos. Para que servia um mito? Eram ensinamentos para a vida e sociedade. Para que servia um mito também? Para a formação da conduta, do meu comportamento, para eu saber aquilo que é certo ou errado. O que o mito também explicava? A realidade. E qual que era o principal caráter dele? Era sagrado. Eu vou te contar uma história aqui, que mitos e lendas não existem só na Grécia Antiga, não. Aqui na história brasileira, nós também temos. Acreditava-se as tribos indígenas, tá? Que... Eu vou te contar um mito, tá? Vem comigo aqui. Nas tribos amazônicas, um alimento muito comum e muito utilizado, e pode até se dizer que é a base alimentar de várias tribos, é a mandioca, aipim ou macaxeira, dependendo da região onde você está. São por esses nomes. Porém, conta-se uma história que uma vez, em uma tribo da Amazônia, nasceu uma índiazinha totalmente diferente dos outros índios que viviam nessa tribo. Essa índiazinha, ela nasceu com a pele muito branquinha, o que era muito diferente da etnia e da questão dos próprios indígenas que viviam ali. O que acontece? Nas tribos indígenas, quando uma criança nasce, o seu crescimento, o seu cuidado e o seu desenvolvimento é de responsabilidade de toda a tribo. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, mas a tribo toda é responsável por cuidar daquela criança. E conta que Mani, por ser diferente e também por ser muito querida e amável, ela era muito amada por todos aqueles da tribo, dessa tribo da Amazônia que eu estou te falando. Conta-se que Mani, ela vivia brincando com as pessoas alimentavam Mani, as pessoas educavam Mani e todo mundo nessa tribo era responsável pela vida de Mani. Mani era muito querida mesmo. Porém, conta-se um dia que a pequena Mani, ela começou a ficar um pouco triste. Ela começou a ficar um pouco triste e ela começou a adoecer. Não estava passando muito bem, estava com dificuldade para brincar. E aí, nessa tribo, eles foram procurar a ajuda de um pajé, né? Para o pajé que ele fazia chás, fazia rituais para tentar curar e ver o que Mani tinha. O pajé fez todos os esforços para tentar curar Mani. Porém, infelizmente, Mani acabou falecendo. A tribo inteira ficou muito triste. Todos choravam desesperados porque ela era tão amada e de repente, do nada, aquela índiazinha veio a falecer. Nas tribos indígenas era de muito costume sepultar a pessoa quando ela falecia dentro da oca em que ela vivia. Então, eles pegam Mani
e acabam sepultando ela dentro da oca onde ela mesma nasceu. E conta-se uma das versões da lenda que as pessoas iam todo dia quase lá e choravam, inclusive os seus pais. Chegavam onde Mani foi enterrada e choravam. Porém, passado vários dias depois do falecimento de Mani, aonde ela foi sepultada começou a sair uma plantinha. Uma plantinha. E as pessoas ficaram curiosas. O que será que essa plantinha o que será que é essa plantinha? Ninguém nunca tinha visto uma plantinha daquela. Então conta-se que passado vários dias, aquela plantinha se tornou uma raiz mais forte, ela engrossou e foi crescendo. Porém, depois de um tempo, aquela plantinha começou a rachar a terra. E todo mundo naquela tribo ficou muito preocupado com o que estava acontecendo e curiosos também. Então, eles decidem arrancar aquela planta. Quando eles vão pegar aquela planta e eles puxam a planta, sai uma raiz imensa. Eles decidem então cortar aquela raiz. Quando eles vão e cortam aquela raiz, tá? Pensa a raiz cheia de terra. Quando eles cortam a raiz, dentro da raiz, ela era toda branquinha. Igual a quem? Igual a Mani. A tribo inteira então fica muito feliz e alegre, achando que aquela planta era um presente de Mani por todo o cuidado que aquela tribo teve com ela, enquanto ela estava viva. Então, daquela raiz, eles começam a cozinhar ela, eles começam a utilizar ela para fazer farinha, e eles precisavam colocar um nome naquela raiz. Como aquela raiz era um presente de Mani, e como ela foi encontrada na oca de Mani, o nome que eles dão para a planta é manioca. Relacionou? Lembra que eu falei? Mandioca, um dos principais alimentos? Manioca. Isso mesmo que você está pensando. A partir daquele momento, a mandioca passou a ser o principal alimento das tribos. Ok? Então, vem comigo aqui para a gente entender. Você lembra que eu falei que os mitos eles explicam a realidade, eles nos explicam sobre a conduta moral e sobre várias outras coisas? Analisa comigo o mito de Mani. Ele explica que toda tribo é responsável por uma criança. Ele explica que quando uma pessoa está doente, ela deve procurar alguém para lhe curar. No caso, hoje nós procuramos médicos. Na tribo, a Mani teve alguém que cuidou dela. E principalmente, nesse mito a gente aprende a razão da mandioca ser tão importante para algumas tribos indígenas, tá? Existe uma questão mitológica aí para isso. Ok? Viu como os mitos são importantes? Nas próximas aulas a gente vai ver como que a filosofia rompeu com esse mito para explicar racionalmente essas coisas. Porém agora, essa aula está finalizando por aqui. E eu vou passar uma atividade para você. Você pega lá o seu livro digital, tá? E na página 405, eu quero que você realize a atividade 1, 2 e 3. Você também pode realizar as atividades da página 407 e 409, conforme aparece aí na sua tela. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!